Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje aqui no Vida e Saúde com o Dr. César Vasconcelos é sobre o uso de medicamentos psiquiátricos. Você faz uso? Você tem medo dos efeitos colaterais ou de ficar refém desse medicamento para sempre? Dr. César, chegaram muitas dúvidas aqui. A gente vai tentar trazer algumas aqui para que o senhor nos ajude. Vamos trazer a primeira, sem perda de tempo aqui. Quem está com a gente é uma pessoa anônima, não disse quem é. Estou fazendo terapia, pois tenho ansiedade, depressão e pânico, mas não uso remédios. Tenho muita resistência. Tem mais uma pergunta, vamos emendar, também anônima. Olha, eu tenho medo generalizado, perdi meu pai e acabo controlando muito minha mãe. Eu tenho esquizofrenia, tomo vários remédios e acho que isso é pecado. Olha aí, resistência e a ideia de que tomar remédio é pecado. Obrigada a vocês que mandaram essas perguntas importantes, essas duas, doutor. A questão da resistência, obrigado pela participação de vocês. A resistência à medicação, ela pode acontecer, porque uma coisa importante para o pessoal de casa entender, Teru, os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Eu já tive paciente que tomava 3 miligramas de bromazepam, que é um tranquilizante, e ficava ótimo, baixava a ansiedade e tal. E tinha paciente que tinha que tomar 20 miligramas, mais do que 20 miligramas e tal, para poder ter o mesmo efeito. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão aí. Se você está, a primeira pergunta, né, já usou medicamento e não resolveu e continua com esses sintomas perturbadores, então tem que conversar com o psiquiatra para ver primeiro, tem que trocar a medicação? Ou antes disso, será que tem que aumentar a dosagem? Porque às vezes a gente pode errar. Eu, por exemplo, alguns erros meus profissionais foram mais por... eu sempre tive a cautela de medicar o menos possível as pessoas. Começar né? com menos. Eu preferia errar por baixo do que errar por cima, né? Do que errar medicando demais. Mas às vezes pode ser uma dosagem que eles chamam de subclínica. Então, tem medicamentos que ele tem... Todo medicamento tem uma dosagem básica para se usar, né? Por exemplo, fluoxetina, a dosagem básica é 20 miligramas, né? Então, vai usar um alprazolam, que é um medicamento excelente para tratar crise de pânico de forma aguda. Então, 0,5, 1 miligrama, então, vai usar. Então, tem que ver isso com o seu médico. Será que você precisa aumentar essa dosagem, ajustar a dosagem ou colocar a dosagem dividida ao longo do dia? Também tem que ver isso aí, porque tem um negócio nos medicamentos que chama meia-vida do medicamento. Tem a ver com a concentração desse medicamento na corrente sanguínea. Tem medicamentos que são eliminados muito rapidamente, então você precisa de dosagem uma mais perto da outra. E tem medicamentos chamados de meia-vida longa, que você pode usar com dosagem mais passadas. Ou, se não é uma questão de ajustar a dosagem, pode ser uma questão de talvez trocar o medicamento. Ou, às vezes, associar com 2 medicamentos para ver se os 2 conseguem funcionar. A outra pergunta, a participação, foi sobre a questão da medicação, né, Teru, se é pecado ou não. Você admitiu... Tem gente que acha que até depressão é falta de Deus, doutor César. Ela admitiu que tem esquizofrenia, né? Então eu falei que esquizofrenia é uma doença mental que precisa usar medicação, né? Até um certo ponto, até que consiga, porque pelo menos 50% de esquizofrenia tem cura, 25% não tem cura, mas tem controle, e 25% não tem cura. Então aí não é pecado, você vai precisar usar o medicamento mesmo, né? A pessoa que escreveu, ela assume que tem esquizofrenia. Eu queria entender o seguinte, doutor César, porque às vezes ele está ali, ele está tendo uma noção da realidade, ele diz que controla, a pessoa disse, né? Não sei se é homem ou mulher, mas a pessoa diz que controla muito a mãe. Ela tem noção da necessidade dessa busca aí por profissionais? Porque às vezes é uma coisa que ela precisa aceitar essa intervenção, doutor César. É muito bom você ter falado isso, porque um desafio para nós médicos e para a família é a pessoa que tem um transtorno mental, mas que não quer o tratamento, não quer usar remédio. E a pessoa tem realmente um transtorno que justifica a medicação, né? Isso é muito típico da esquizofrenia, alguns tipos de esquizofrenia, como a paranoide, por exemplo, né? Tem isso aí. E algumas pessoas com alguns transtornos de personalidade graves que precisam de medicação, não quer usar a medicação. Pessoas com transtorno bipolar, né? Bipolar tem a fase depressiva e a fase eufórica. Pessoa na fase eufórica, o que elas dizem? Não, eu estou bem, estou ótimo, está tudo certo. E a pessoa está alterada, está acelerada, está com fuga de ideias, está comprando coisa que não tem dinheiro para pagar, mas está comprando, né?
e elas não querem medicação, não querem ir no médico, então é um desafio. Então, respondendo a pergunta, tomar medicação não tem nada a ver com pecado, né? Pecado, às vezes, é você não tomar e ficar perturbando todo mundo, a família e a si mesmo, né? Boa, boa. Tem outra pergunta na tela. Vamos trazer aqui a pergunta da Aline agora, que está querendo saber o seguinte. Eu estou gestante e tomo medicamento psiquiátrico porque tenho crises de ansiedade, diz ela. Será que isso pode afetar o meu bebê? Boa pergunta. Obrigado, Aline, por você ter mandado essa pergunta. Realmente, muitos medicamentos não podem ser usados por mulher na gravidez, porque passa a chamada barreira placentária e esses medicamentos vão afetar o bebê, especialmente, por exemplo, os tranquilizantes, né? Agora, existem alguns casos graves de transtorno mental na gravidez, uma depressão grave, em que o profissional ele vai tentar ajudar essa pessoa, orientando a família para ver se ela consegue passar por aquela fase depressiva, que geralmente é temporária, sem medicação. Mas tem alguns medicamentos que dá para usar mesmo durante a gravidez com dosagem baixa e que não vai afetar o bebê ou pelo menos afetar de maneira muito complicada. Mas você tem que discutir com o seu médico sobre isso aí. Muito importante. Tem mais uma pergunta, mais uma dúvida chegando para a gente. Agora, dessa vez, é a Luciana que está querendo saber o seguinte. Olha, tomo medicamentos há 9 anos. Eu estou muito bem, graças a Deus. Mas quando fico 1 ou 2 dias sem tomar, tenho dor de cabeça. É normal? Boa pergunta, obrigado também. Pode ser parte da abstinência, né? O seu corpo está realmente viciado, o seu cérebro está viciado com aquela dosagem diária, já é um longo tempo que você usa e realmente pode ser um efeito da falta do medicamento. Você tem que observar, né? Porque se você perceber que essa dor de cabeça aparece mesmo você não tendo parado com a medicação, então a fonte da dor de cabeça, a causa é outra. Mas se você sempre perceber que quando você não toma 2 ou 3 dias vem dor de cabeça, então realmente é a questão da falta da dosagem, que aí a gente vai pensar, né, Teru, em termos de desmame, né? Tá, ela disse que, aliás, ela abriu precedente para isso, doutor César, porque ela fala que ela está muito bem. O medicamento está fazendo, então, o seu efeito, e talvez você faça terapia e outras fontes aí para te ajudar a vencer essa questão emocional. Como é que é, doutor César? Aí o psiquiatra pode pensar em abaixar a dosagem? Como é que é feito isso? Porque tem muita gente que acaba resolvendo por conta. Vamos trazer uma pergunta? Vamos trazer uma pergunta na tela que representa. Olha, eu faço uso de medicamentos há um tempo e meu médico não me libera para o desmame. Qual é o perigo de eu me dar alta? Eu fico pensando assim, obrigado também pela sua participação, eu fico pensando assim, por que o médico não quer entrar com processo de desmame, né? Será que existe no seu histórico médico o fato de você ter tido no passado recaída porque você parou com a medicação fora da época normal? Então, eu não sei por que não quer fazer o desmame, né? Mas se você se sente bem, se esse se sentir bem, né, se a resolução de sintomas que você tinha já tem um prazo longo, pelo menos 3 meses, já tem 3 meses que você está bem, ou mais do que isso, então você pode discutir com ele, claro, trocar uma ideia com o seu médico e dizer, olha, eu estou disposta realmente a fazer uma experiência, né? Então, ele vai te orientar nesse desmame aí, que é uma coisa que tem que ser feita realmente com orientação médica, né? Tá. Por exemplo, se a pessoa está usando tranquilizante... Existem formas, doutor César, de fazer isso? Formas diferentes de fazer? Sim, tem forma diferente, porque o desmame vai depender do seguinte, quem é essa pessoa, né? Ela é uma pessoa que adora usar remédio ou ela estava doida para parar com remédio? Já faz uma grande diferença, né? As pessoas que adoram tomar remédio, elas vão ter um desmame mais longo, né? Vai demorar mais até tempo. Com os outros efeitos indesejados daquele remédio, né? Vai depender disso, vai depender do quanto tempo que ela usa o remédio, a dosagem que ela usava, qual é o perfil dessa pessoa, se essa doença que ela vinha se tratando tem no histórico da doença mesmo, na psicopatologia tem recaídas frequentes, né? Depressão é uma doença que tem muita recaída, infelizmente. Então a gente tem que observar isso, mas dos medicamentos que a pessoa usa,
pelo menos um tranquilizante, o chamado tarja preta, né, o tranquilizante, ele que é o bromazepam, Lexotan, alprazolam, o famoso Rivotril, essa Lexotan, essa turma toda aí. Então, geralmente, pelo menos 3 meses, né, a pessoa vai desmamando. Como é que se desmama? Vamos supor, usa 10 miligramas, há 5 anos usa 10 miligramas do medicamento X. Então, começa a baixar, tipo assim, um dia usa 10, outro dia usa 5, um dia usa 10, outro dia 5, pode passar 2 semanas assim. Se ela passou 2 semanas reduzindo a metade um dia sim, um dia não, e não teve nenhuma complicação, está tudo bem, então nos próximos 15 dias, então eu posso usar 5 miligramas todo dia, né? Então aí vai orientando, o médico vai acompanhando, a pessoa manda uma mensagem, estou indo bem, se por acaso a pessoa reduziu a dosagem e ela voltou a ter um sintoma, aí volta a dosagem anterior e vamos um pouquinho mais devagar, né? Entendi. Mas eu acho que o principal para você que está em casa de entender é que quando você começa a fazer o desmame, você tem que estar disposta para isso, tem que estar disposto para isso, você tem que estar dizendo assim, você tem que dizer para você mesmo, eu acredito que eu vou conseguir ficar, porque se você estiver inseguro, não sei se eu devo parar ou não, eu ainda tenho algumas coisinhas que me perturbam, então é melhor continuar um pouco mais e seguir a sua terapia. Muito bom, muito bom. Quero trazer mais uma pergunta, vamos ver. A Cida Rabelo, ela está querendo saber se é possível tratamento natural para depressão, porque ela diz que toma medicação desde 2015 e atualmente não faz acompanhamento. Obrigada, Cida. Obrigado, Cida, pela sua participação. Olha, existe um medicamento para depressão fitoterápico. Gente, olha, fitoterapia é diferente de homeopatia e é diferente de floral, tá? São 3 coisas diferentes. Eu vinha trabalhando com fitoterapia. Fitoterapia significa tratamento baseado em plantas medicinais, né? Valeriana, camomila, passiflora, cava-cava e tem outros aí. Os medicamentos para depressão que são baseados em plantas medicinais, o principal é o hipérico. O nome científico é Hiperico perforatum, né? Tem o nome de homeopatia, mas não é homeopatia, né? É fitoterapia. Então, tem laboratórios de empresas, laboratórios que fazem o hipérico com várias marcas diferentes, né? Bons laboratórios com hipérico, boas marcas, com nomes diferentes, mas o mesmo hipérico. Então, as pessoas que têm depressão e que nunca usaram medicação psiquiátrica nenhuma, nunca usou nada, tarja preta, remédio controlado, com receita controlada, podem, às vezes, conseguir sair da depressão com esse fitoterápico, com hipérico, né, que tem que ter a dosagem certinha, começa com 300 miligramas, depois vai aumentando até 900 miligramas por dia. Agora, se as pessoas já tiveram depressão e que elas usaram medicação sintética, né, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, essa turma toda, duloxetina, aí pode ser que o fitoterápico não vai funcionar, né? Então tem que ver o histórico dessa pessoa. Olha, conversa muito produtiva aqui no Vida e Saúde hoje. Eu quero agradecer a presença do Dr. César mais uma vez aqui, ele que tem clareado os nossos dias claramente aqui ao longo das semanas. Com esse dia, quarta-feira, está sendo muito bom aqui, Dr. César. E, na dúvida, vale muito você conversar com o seu especialista para ele te analisar a sua história, o seu caso, porque você é único para esse profissional e principalmente para Deus. Então, tenha certeza de que Ele está olhando para você, torcendo por você, Deus, nós aqui do Vida e Saúde, e esse profissional que você precisa procurar para conversar com segurança. Aliás, isso é um outro tema, né, Dr. César? Sentir conexão com o profissional, né? Saber que isso é importante no tratamento. E nessa área nossa de saúde emocional, se não tem empatia, melhor mudar. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, pessoal.